Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede estarmos junto com as nossas famílias, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua graça, pedindo que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados por palavras, atos, ações, práticas, e que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Tome nas Tuas mãos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estão perto, aquelas pessoas que estão longe, os menores, os maiores, os anciões, que estão temorosos, que estão preocupados, que estão, ó Pai querido, neste momento, nessa crise. Mas que a Tua bênção, a Tua proteção esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Pedimos a Tua bênção cada vez mais, porque nós Te servimos, Te adoramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então tá aí, pessoal. Nós estamos aqui em casa, buscando Deus, falando com Deus. Estamos sempre em reuniões, intercedendo a Deus pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pelo nosso mundo. E o que eu tenho percebido é que tudo isso que está acontecendo para nos dar algumas lições. Uma das coisas é para nos mostrar que como é importante a gente pensar no outro, como é importante a gente pensar no próximo, como é importante a gente estar cuidando uns dos outros. A gente está preocupado com o outro. No mundo tão egocêntrico, no mundo tão egoísta, a gente precisa mesmo pensar nas pessoas. E hoje nós temos visto muitas pessoas vulneráveis, muitas pessoas que precisam do nosso cuidado e que sempre precisou do nosso cuidado. Que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, aquelas pessoas que já têm uma vida exemplar, já têm uma vida vivida, já têm uma vida de exemplo, deixou e tem deixado vários legados para nós. Tem nos ensinado, a verdade é essa, que tem cuidado da gente. Nós temos visto essas pessoas que hoje, que doou tanto para nós, precisa de nós agora. Estão precisando de mim, de você. E principalmente dos mais jovens. Eu sei que é muito difícil ficar em casa. Eu sei que é muito difícil ficar preso, né? Ficar aí na sua casa sem poder sair, sem poder fazer o básico, passear, brincar na rua. Para esses jovens que estão se sentindo assim, pense no seu pai, pense na sua mãe, pense no seu avô, na sua avó, no seu tio. Pensa naquelas pessoas que já doaram tanto para você ou por você, que agora precisa um pouco do seu carinho. Porque se você sair e Deus livre guarde você pegar esse vírus e transmitir esse vírus para os seus avós, seus pais, eles podem não suportarem. Porque esse vírus, coronavírus, ele é letal para as pessoas acima de 65 anos. Então você precisa se cuidar por eles. E nós devemos ter os nossos cuidados. Eu sei que isso está bem batido, tem falado sempre isso, não somente aqui, mas na televisão, nos rádios, nos jornais. Isso tudo para a gente memorizar, para a gente entender que a gente precisa ter o cuidado mesmo. Mas vamos lá também no que nos interessa aqui hoje sobre a palavra de Deus.
Aqui em Marcos capítulo 4, nós vamos ler aqui um texto que nós lemos no domingo, só que nós lemos no Mateus capítulo 8, e agora nós vamos ler esse mesmo texto no capítulo 4 de Marcos, Evangelho de Marcos, versículo 35 até o 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos ou medrosos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, medo, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, essa passagem da Bíblia, a gente lê e relê, e a gente vê tantas coisas maravilhosas, tantas coisas lindas. E uma das coisas que eu marquei aqui está no versículo 37, que diz assim: Ora, levantou-se grande temporal de vento. Olha que interessante. Levantou-se grande temporal de vento. É algo descontrolável. É algo que não dá para controlar. É algo que não dá para o homem organizar. Esse levantou-se grande temporal de vento me chama a atenção no sentido de que sempre tem levantado tantas coisas que às vezes se perde o controle, ou que não está no controle do homem, não está no controle da humanidade. Quando Deus permite que haja na sua onisciência, é óbvio, essa tempestade aqui, com Jesus dentro do barco, a gente pode observar uma coisa tão linda que está aqui no versículo 39, que diz assim: E ele repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. Olha que interessante. É o Senhor dizendo, conversando com a natureza, o Senhor batendo um papo com a natureza, o Senhor ordenando a natureza. Isso me leva a entender uma coisa assim tão sensacional, de que primeiro é que os temporais, que as tempestades, que os vírus, as coisas que estão descontroladas, existe alguém que conversa, alguém que pode dialogar com essas coisas descontroladas. Nós, às vezes e sempre, temos medo, nós ficamos temerosos, nós nos recolhemos na nossa casa, obedecendo ordens para não propagar o vírus. Mas o que me chama a atenção é de que a natureza, ou as coisas criadas, ou as coisas feitas, as criaturas, elas ouvem a voz de Deus, elas ouvem a voz de Cristo. A gente não sabe a linguagem da tempestade, a gente não conhece a linguagem do mar, a gente não conhece a linguagem de vírus, a gente não conhece e não tem controle sobre essas coisas que se perdem, que trazem temor, que trazem a nós. O que me dá
é um conforto e me traz uma segurança, e que traz você também essa segurança, é que nós temos um Deus que ele é um Deus de diálogo, é um Deus que conversa, é um Deus criador, e ele está vendo tudo, percebendo tudo, e nada está fora do seu controle. Nós estamos vendo um Deus que é capaz de conversar com o vento. Aqui diz a palavra de Deus, ora, levantou-se grande temporal de vento. E com esse temporal de vento, como eles estavam no mar, o mar começou a ficar nervoso. A tempestade começou a se envolver o barco, e diz que o barco começou agora a entrar no barco, e os discípulos ficaram em pânico. O que me ensina aqui na palavra de Deus, o que nos dá conforto, a palavra de Deus, quando você lê, é você ver que esse Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso, esse Jesus, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele conversa, ele repreende, ele, quando vê que algo está fora do controle, ele dá ordem. E isso é maravilhoso. E nós temos várias maneiras de hoje percebermos a ordem de Deus. Primeiro, a ordem de Deus a gente vê, ou a gente percebe, quando a gente nos retiramos para o nosso lar, para a nossa casa, e nós estamos vendo hoje milhões e milhões de pessoas orando, rezando, buscando de Deus uma resposta, buscando de Deus uma solução, e pedindo a Deus e clamando a Deus que Deus se intervém, que Deus olhe para nós e tenha compaixão de nós. Eu acredito que nós não vimos tantas pessoas a buscar a Deus como agora. Eu acredito que todas as pessoas de todas as religiões, de todos os credos, de todas as igrejas, denominações, de todas as religiões, de todos os lugares, de todos os países, de todos os cantos, de todas as vilas, todas as comunidades, tem intercedido, tem orado, tem buscado de Deus. Cada um busca da sua maneira, cada um pede do seu jeito, cada um pede o Deus que compreende, o Deus que entende. Que o mais importante é que esse Deus, ele conhece. Esse Deus que nós estamos falando, ele atende a voz. Ele compreende. Ele está vendo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele está atendendo o nosso clamor. Alguns países já estão mais tranquilos, já estão mais sossegados, já estão conseguindo controlar esse vírus. E eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que ele dá ordem. Aqui a palavra de Deus que, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Olha que interessante, Deus está dizendo para o mar: fica calmo. Deus está dizendo para o mar: fica calado, emudece, fica mudo. Eu acredito que o barulho da tempestade, o barulho do mar revolto ali naquele barco, estava colocando mais medo nos discípulos, que estavam ali, no meio daquela tempestade. E é isso que nós estamos vendo: o barulho, o sussurro, os disse-me-disse, os falatórios. A gente está vendo tanto barulho, a gente só escuta essa palavra: fique em casa, lave as mãos, cuidado com o vírus, não pegue nisso, usa gel. E isso, às vezes, nos dá medo. E eu quero dizer uma coisa para você, que é natural a gente ter medo. O que a gente não pode entrar é no desespero. O que a gente não pode entrar é viver num pânico, num desespero, porque aí é uma outra doença.
A gente ter medo é natural, é normal. Isso a gente pode ter medo. Mas o que a gente não pode ter ou entrar é no desespero. O desespero nesta hora atrapalha tudo. Eu costumo dizer para as pessoas que estão assim nadando e estão se afogando, o que leva a pessoa a afogar é o desespero. A pessoa, se tivesse a tranquilidade de relaxar dentro da água, ela ia ficar flutuando ali, ela ia boiar. Mas o desespero faz as pessoas afundarem, faz as pessoas afogarem. Então a minha recomendação bíblica para você, eu entendendo que Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo para mim e para você, olha, acalma você, acalma essa agitação que está dentro de você. Ter medo é natural. Ter medo é até um meio de proteção. O medo faz a gente se precaver em alguma coisa. O medo faz a gente tomar cuidado de algumas coisas. Então é essencial a gente ter o medo. A gente passa do medo para o pânico, para o desespero, aí a gente está caminhando para a morte, a gente está caminhando para fazer coisas erradas, a gente está caminhando para trazer prejuízos. E aqui, nessa palavra que nós estamos lendo aqui, Jesus, ele repreendeu o vento e ele mandou o mar acalmar e emudecer, ficar mudo. Nesta hora, nesse momento, eu posso ouvir a voz de Deus dizendo para mim e de repente para você, acalma o seu coração. É Deus dizendo para mim e para você é que a natureza está no seu controle, porque foi Ele que fez. Foi Deus que fez a natureza. Foi Deus que criou a natureza. E todas as coisas criadas, Deus tem controle. O que Deus está dizendo é que essa natureza, ela sabe ouvir a voz de Deus. Ela reconhece a voz de Deus. E isso me chama muita atenção porque quando Deus fala, a natureza obedece. Aqui diz que tudo se fez bonança, tudo trouxe uma tranquilidade. Deus pode sim acalmar de uma vez com esse vírus. Deus pode sim arrumar uma forma de que isso acabe. E Deus tem outras formas de fazer também. Deus pode ajudar que os nossos cientistas consigam uma vacina, consigam um remédio, consiga-se alguma coisa para combater. E nós temos visto as nossas autoridades tomando alguns cuidados. E aí cabe cada um de nós também a compreender e entender esse Deus. E falar com esse Deus e continuar intercedendo e pedindo a esse Deus misericórdia, compaixão. E aí Deus vai olhar para mim e para você e vai falar, olha, calma, faz a sua parte e cuida do outro, e cuida dos que estão aí fragilizados, aqueles que estão precisando, ajude o próximo. Quando a gente entende isso, a gente compreende que Deus está cuidando de tudo. Na verdade, quando Deus estava acalmando esse mar ou esse vento e mandando calar o mar e emudecer o mar, Ele está dizendo para mim e para você que Ele fez isso com os discípulos, que Ele acalmou também a vida dos discípulos, a acalmar o vento, a pedir que o vento cesse, a pedir que as ondas e o mar fique quieta, sem barulho, fica muda, emudece. Deus está dizendo para mim e para você que Ele estava fazendo isso também no coração dos discípulos, das pessoas que estavam ali no barco, dizendo assim, eu estou aqui, eu estou vendo tudo, eu estou contemplando tudo. É a gente confiar nesse Deus, é a gente entender que esse Deus
jamais nos deixou, jamais nos deixará. Ele é um Deus onipresente. E essa palavra onipresente é uma coisa sensacional, porque está em todos os espaços. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele preenche tudo. Ou seja, em nenhum lugar há vazio de Deus. Nem mesmo você que está dizendo assim que não quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, você está preenchido de Deus. Talvez você ainda não reconhece esse Deus que preenche a sua vida. Mas a sua vida só faz sentido com o preencher de Deus. Você está cheio de Deus. Você sabe por que você está cheio de Deus? É porque você tem o fôlego de vida. E o fôlego de vida que você tem, esse ar que você respira, é o próprio Deus. Eu não estou dizendo aqui de panteísmo. Eu não estou dizendo que tudo é Deus. Eu estou dizendo que você pode entender de que Deus ele preenche em todos os espaços, até mesmo os espaços que a gente não dá. Deus está preenchendo tudo, inclusive o seu coração. Talvez você não está servindo a Ele. Talvez você está aí dizendo assim, eu não vou servir a Deus, eu não quero cantar, eu não quero louvar, eu não quero adorá-lo, eu não quero servi-lo. É uma opção sua. É uma opção sua de não querer adorar e servir a esse Deus que já preencheu a sua vida. Que você é cheio de Deus. É cheio de Deus. Porque Deus ele é onipresente. Ele preenche todos os espaços. Então não tem um lugar onde não tem Deus. Deus está aí dentro de você. Eu convido você para cantar, louvar, orar, buscar a esse Deus que já está preenchido dentro de você. E se você quiser aprender mais a adorá-lo, nós estamos aqui para ajudá-lo. Nós, pastores, nós somos facilitadores. Nós facilitamos a você a buscar esse Deus, a adorar esse Deus. Você não precisa de nós para buscar Deus. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de um guru, você não precisa de um padre, você não precisa de um bispo, de um apóstolo. Você só precisa entender, compreender que Deus preenche todos os espaços. Inclusive Ele preencheu todos os espaços da sua vida. Basta você agora adorá-lo e servi-lo e dizer para Ele, confessar suas culpas a Ele, confessar os seus pecados a Ele e falar, Deus, olha, eu pensei que eu podia viver longe de Ti. Eu pensei que eu podia viver bem longe do Senhor, mas é impossível. Talvez você está longe de uma igreja, longe de um templo, longe de uma comunidade evangélica ou cristã, mas longe de Deus, você jamais ficou, jamais está. Você jamais está longe daquele que te criou e te formou. Eu somente estou aqui dizendo hoje para você, acalma o seu coração, acalma a sua vida, porque esse Deus que preenche todos os lugares e conversa com até a própria natureza, conversa com o vento, conversa com o mar, conversa com uma tempestade, conversa com toda a sua criatura, Ele conversa com você também. Mesmo que você seja rebelde, mesmo que você não quer nada com Ele, mesmo que você não está nem aí para Ele. Talvez você está dizendo, eu não estou nem aí para Deus, pastor. Eu não quero, eu estou muito decepcionado, muito decepcionada com Deus. Não tem problema. Deus te entende, Deus entende a sua decepção. Deus compreende a sua decepção. Talvez você está decepcionado com a igreja, você está decepcionado com o irmão, com uma irmã, com um pastor. Mas eu quero dizer para você que talvez você esteja até decepcionado com Deus. Talvez você está dizendo, Deus, eu estou decepcionado com tudo. Eu estou decepcionado.
Eu quero dizer que esse Deus onipresente que fala com a natureza, um Deus que preenche todos os espaços e preenche a sua vida e você, Ele está dizendo para você que Ele te ama, do jeito que você é, mesmo rebelde, mesmo pecador, mesmo não frequentando igreja nenhuma, mesmo não indo numa comunidade. É importante você frequentar, é importante você participar de uma comunidade, de um culto coletivo, de uma adoração coletiva. Porque quando nós vamos ao templo, nós vamos festejar coletivamente. Porque nós cultuamos a Deus sozinhos, cultuamos a Deus em casa, nós cultuamos a Deus no trabalho, nós cultuamos a Deus dormindo, nós cultuamos a Deus trabalhando. Nós estamos sempre num culto. O culto é uma coisa contínua. O culto é uma coisa que não termina. Enquanto nós temos vida, nós cultuamos a Deus. E a gente cultua a Deus de várias formas. Uns cultuam a Deus com a sua consciência, sabendo que o que está fazendo e de coração, de livre e espontânea vontade. E outros cultuam a Deus inconscientemente, às vezes na hora de um aperto, às vezes na hora de uma coronavírus, está aí me ouvindo, está aí buscando a Deus, pedindo misericórdia. E quando você pede até mesmo a outros santos, eu quero dizer para você que é um desespero, porque você pode ir direto a Deus, você pode ir direto a esse Deus que preenche todos os espaços. Porque quando você vai a outros santos, você está dizendo o seguinte, que você não é digno de ir a Deus, então você está pedindo que o outro intercede por você. É porque você não entendeu ainda que você pode ir direto a Deus. Que Deus, Ele te deu essa liberdade de você ir a Ele, porque Ele preencheu todos os lugares e preenche a sua mente, preenche o seu coração e preenche a sua vida. Então eu te convido nesta meditação, você confiar nesse Deus que acalma a tempestade, que a tempestade lhe ouve, e dizer para você que Ele pode acalmar o seu coração agora, Ele pode acalmar a sua vida, independente da religião que você segue, independente da igreja que você vai, frequenta, independente da denominação que você esteja, ou talvez não esteja em lugar nenhum, não importa. Nesse lugar nenhum que você vai, Deus já foi e Deus já está. E Ele está em você, Ele está dentro de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você passe a cultuar a Deus conscientemente, que você passe a cultuar a Deus voluntariamente. E se você quiser frequentar uma comunidade para festejar coletivamente, eu te convido, assim que for liberado, você procurar um lugar para cultuar a Deus coletivamente, porque é bom e suave é viver unidos os irmãos. Agora, por exemplo, nós estamos juntos aqui, eu aqui, você aí. Nós estamos cultuando a Deus. Cultuar a Deus é isso. E Deus quer que você faça isso consciente. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine a sua mente e que você possa adorá-lo e servi-lo, porque Ele já deu ordem ao vento e ao mar para calar, para acalmar. E Ele está dizendo para eu e você também. Ele ordena toda a sua criação. Eu só digo a você, muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado por você entender que Deus, Ele preenche todos os espaços e está preenchendo a sua vida. Beijo no seu coração. Eu vou ouvir.